Quando operar e quando ficar fora. Estamos de volta, esse é o terceiro episódio do Clear Você Estratégia falando sobre fluxo e ao meu lado nós temos aqui Murilo Lindão fazendo essa dobradinha aqui no estúdio, entrevistando essa fera que é o Muniz. E para começar eu já vou mandar aquela pergunta quente, contexto mais lateral versus contexto mais direcional. O que você prefere, Muniz? Quando você fica fora do mercado e quando você fala, esse mercado tem que ir para cima, faca na caveira, sangue no olho? Rapaz, falar para um trader não operar é igual falar para uma criança, não mexe aí que vai dar choque. É complicado. Ele tá lá metendo lá um ferrinho, lá um grão, fio de cabelo na tomada, né? Mas o trader é complicado. Olha, eu, quando eu estou operando no mercado, eu tenho um checklist próprio, tá? Um checklist próprio, e que se esses fatores eles estão alinhados, quer dizer que o mercado ele vai ter grandes chances de eu sair negativo. Então eu acho melhor não operar. E demorou eu construir essa disciplina, tá? Porque eu era teimosinho também. Mas com a dor da perda financeira, a gente vai aprendendo. Então, aqui na tela aqui, ó, deixa eu puxar aqui a tela. Na minha tela aqui, eu posso falar para vocês com sobriedade sobre a questão do mercado. Se o mercado tiver, deixa eu pegar aqui um dia que o mercado vai estar aqui. O dólar se mexeu bem esse tempo, né? Ó, aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma situação. Dentro desse cenáriozinho aqui, fechamento, ajuste. Aqui eu tenho um ajuste do dia, eu tenho abertura, fechamento. Se o preço estiver preso entre a VWAP, ajuste e fechamento, dentro desse parâmetro, um operador de fluxo ele tem que ficar de fora. Porque ali, com convicção, eu falo para vocês, quase 99% das vezes não vai ter montagem ali dentro. Você não vai conseguir ver montagem de posição, você não vai ter fluxo ali, para você saber o direcional que o ativo vai tomar. Então, é muito melhor você aguardar essa região, ganhar essa região ou perder ela, para que você acione uma operação. A paciência aqui vai ser tudo, tá? Um outro fator é a profundidade de livro. Quando o mercado, no caso aqui, ó, o livro está em profundidade, ó. Se eu descer o livro aqui, ó, você vê que tem profundidade, ó. Mas geralmente no começo do pregão, ele não tem profundidade. Por exemplo, quem operou o índice hoje, o livro estava com a profundidade com apenas menos de 10 camadas. O que é 10 camadas? Aqui, ó. Você tava, o livro só tinha isso aqui de camada, ó. Isso é um sinal claro para você ficar de fora do mercado, que não tem posição. Eu falo do operador de fluxo. Ele não tem montagem de posição, os bancos não têm interesse. Um outro ponto legal que eu fico de fora do mercado é o volume. O mercado não tem liquidez. Ninguém está fazendo nada. E isso geralmente entre 9 e 9h30 da manhã, geralmente o mercado não está líquido com montagem dos bancos. Eles começam a se posicionar por volta de 9h30, na prévia da abertura do mercado à vista. Eles começam a entender, eles começam a posicionar, eles começam a entrar liquidez no mercado para a prévia do mercado à vista. Então, começa a partir de 9h30. Sim, ô, Lindão, me fala uma coisa, me responde aqui, por que num dia ruim como esse, de dia lateral, o operador acaba insistindo, por que acaba destruindo o emocional? Sabe me dizer? A primeira perda é assim, eu me lembro como se fosse ontem, tá? Tinha um mercado lateral e tinha um aluno meu que ele falou, o mercado estava lateral e eu falei assim, ó, agora nesse momento ninguém vai operar porque eu estou com ofertas embaixo dessa região, em cima da região, o mercado vai ficar lateral. E não tem profundidade. O que é? É como se fizesse aqui, ó. O mercado está trabalhando aqui, ó, para a tela aqui, ó. O mercado está aqui andando aqui. Eu tenho vendedor aqui e comprador aqui, certo? Mas não tem ninguém vendendo acima nem abaixo. Aí o mercado, eu já sei, ele vai ficar lateral. Ele vai vir, consome a compra, depois volta para cá a venda. Ele vai ficar ali.
Só que isso não é montagem, isso é apenas lotes de escora. Ninguém está fazendo nada, às vezes é só simplesmente fluido do mercado, é o fluido, né? O resto do mercado que está ali. E o cara ele não vai operar vendendo aqui e nem comprando aqui. Se você conversar com a maioria das pessoas, o Kim, que está muito mais tempo que eu aí fazendo sala aqui, ele vai conversar com o pessoal, geralmente o cara vai dizer assim, ó, tomei stop hoje no mercado lateral. Tu operou aonde? Aqui no meio. Ele nunca opera na máxima e na mínima, é no meio, o stop mesmo. Aí ele tomou o primeiro stop, o emocional vai pro saco, já era. Aí ele começa a fazer um monte de coisa. Quando chega aqui, ele quer comprar, que ele já disse que o mercado vai romper, já deu 5 ondas de Elliott dentro aqui, começa até a contar ondas de Elliott dentro do canal, né, etc. E aí vai. Lindão, posso falar? A leitura de fluxo ela é disruptiva na maneira de ver o mercado. Sim, Lindão. Porque você começa a ver certas coisas que antes no gráfico talvez não eram tão claras, ou até era, mas você não sabia explorar da melhor forma. Concordo. Quando você vem para o fluxo, você está na essência, que é a origem do deslocamento do preço, né? Ou seja, de onde vem a intenção de fato, para começar a formar ali. Com certeza. E essas formações que o Muniz trouxe ali para a gente, especialmente a de consolidação, é normalmente onde os rompimentos mais falham. Uhum. Então, quem tem um operacional de rompimento vai bem em linha com o que o Muniz falou. Acaba sendo estopado. Exatamente. E aí é que vem uma provocação. Eu sempre tento ensinar os meus alunos a estudarem os padrões de mercado para que dentro do padrão você entenda o que funciona, o que é mais estatístico ali. Então, em um retângulo, não adianta. Grande parte das operações nas extremidades, você vai comprar em cima, vai ficar pendurado no topo, vai vender embaixo, vai ficar pendurado no fundo. Você tem que trocar a polaridade, porque um retângulo é isso que implica, comprar embaixo e vender em cima. Quando você associa isso ao fluxo, e aí eu sinceramente acho que as duas escolas juntas é o melhor operacional que um trader pode ter, você tem a clareza do retângulo, o visual do gráfico te dando o retângulo. É isso que eu quero dizer com a clareza. E aí depois, a absorção na base, o comprador voltando a defender, cara, fica muito objetivo que ali você tem que comprar e em cima que você tem que tentar vender, concorda? Fica claro, Lindão, o fluxo ele te mostra e você começa a perceber dentro, desse triângulo, as remontagens, quando tá chegando naquele canal, por exemplo, e você vê o banco ali, que é o comprador, e de repente ele empurrando no preço essa compra, você fala, eu tô certo aqui, eu sei que aqui ele tá querendo mover o preço para dentro desse triângulo, te dá mais tranquilidade, tira os vícios, ô Lindão. A verdade é que hoje a gente no mercado financeiro, a gente quando tá no gráfico, a gente subentende, a gente acha que possivelmente que vai acontecer. O fluxo ele te dá uma cereja no bolo. Porque quando você tem montagem, quando você tem intenção, você acaba tirando essa ansiedade e entrando em região de preço e não pegando esses lugares em falsos rompimentos e sendo estopado e entrando nesse lugar de, enfim, de emocional. Maravilha. O Muniz, a gente consegue ver que a disciplina é uma vantagem gigantesca, né? E quando a gente fala de disciplina, como evitar esse overtrading na leitura de fluxo? Qual que é a grande dica aqui para você ter os melhores filtros? Poxa, eu vou esperar a região A, a região B, eu vou esperar o cenário de absorção na região A para tomar uma posição de compra ou, eventualmente, o mercado rompendo aquela região para bater uma venda. Como o Muniz pré-estabeleceu regras que levaram ele a evitar o overtrading no fluxo, dado que aqui a gente tem muitas oportunidades ao longo do dia? Como é um operacional que toda hora tem trade, o tempo inteiro, é muito ruído. Então, quando você está em um ambiente que tem muita informação, você tem que ter um plano, não tem jeito. Você tem que ter um plano de trabalho muito bem elaborado. Então, esse plano de trabalho ele é baseado uma estratégia, um setup operacional. Então, você tem que colocar isso dentro de você como verdade absoluta. Se você não seguir esse plano, vai dar ruim. Então, ou por exemplo, os alunos falam assim, pô, mas tu não opera o dia inteiro? Eu falo assim, não opero o dia inteiro. Eu faço um planejamento. Então, esse planejamento que eu faço eu vou acessar operações em pontos que, dentro do fluxo, eu já vi que tem maior probabilidade de sucesso operacional, é quando o fluxo realmente
entra dentro do mercado de uma maneira agressiva, não fico operando, por exemplo, eu estou falando aqui na aula com vocês, eu estou vendo um trade desse aqui, mas eu não acesso uma operação dessa, mesmo eu sabendo para onde o mercado vai. Muitas das vezes eu estou pensando assim, ó, galera, esse aqui vai vender aqui, ó, vai vir aqui o preço, mas não está dentro do meu plano, eu não faço trade, porque não está dentro do meu planejamento. Então eu vou esperar, poxa, chegou aqui em tempo e preço. Bom, beleza, eu vi uma repetição, uma agressão, eu tenho capacidade de alvo longo, eu vou fazer. Eu não sou operador de fluxo de scalper, eu não concordo com o operador de fluxo fazer scalper. Não concordo. Porque o operador de fluxo ele tem que ser tendência. Montagem de posição é tendência. Montagem de posição é você saber que o preço vai sair dessa região e vai sair 20 pontos para cima. Vai sair com 30 pontos para cima. Pessoa operar fluxo pegando meio, um ponto, tá? Eu não vejo gerenciamento e vantagem nisso. Isso vai fazer você overtrade, você vai fazer excesso de clique, você vai clicar demais, você vai ser o cara mesmo possesso. Então, assim, ter estratégia. Então, a estratégia é simples, eu coloco isso dentro do setup, eu acesso a operação em área de valor, com repetição, muita agressão na repetição, vi isso, está com clareza. Tem o vendedor falou que o preço está caro, está caro. Tem comprador falando que o preço está barato, vou levar para ele. Ponto final. Ô, Quinzinho, pegando um gancho aí da pergunta que você fez para o Muniz, lá no início do primeiro episódio eu falei que quando você começa a enxergar o fluxo assim, com clareza, você, tipo, se você deixar, você vai converter, você quer fazer a operação o tempo inteiro. É aí que você tem que seguir a regra, como o Muniz falou, é muito importante. Então, o que eu espero dentro de um fluxo? Espero o mercado definir a tendência. E possivelmente os bancos, o comprador, ele vai remontar os seus lotes ali, ele vai ofertar mais compras. Então o mercado ele tende a retestar, absorver aqueles lotes para continuar esse movimento de compra. É nesse lugar onde vão me posicionar. Ah, Murilo, mas se você sabe que o mercado chegou ali, um vendedor absorveu e pode levar esse lote para o comprador, por que você não faz uma venda? Pegando o gancho que o Muniz falou, porque eu sou um operador de tendência, eu não sou um scalper. E eu gosto de fazer scalp, viu, Lindão? Fiz muito na minha vida. Mas quando Foi que eu briguei o fluxo contigo, né? entrou na minha vida, eu consegui alongar mais as minhas operações. Antes eu era uma pessoa que eu fazia, por exemplo, scalp de 150 pontos, mas tinha 4, 5 operações ali. Hoje eu consigo alongar as minhas operações devido ao fluxo. Muniz, pega um dia aí que você possa buscar aleatório mesmo no dólar, um dia bom versus um dia ruim, e que você fale, cara, aqui é o dia pra gente nadar de braçado, é o dia que a gente vai realmente rachar de ganhar dinheiro, ou, enfim, tem até o... Como que é seu jargão de buscar o alvo? Como que é Eu vou dizer para você aqui uma coisa legal. Para o operador de fluxo de dólar. Você está vendo esse dia que o dólar caiu aqui forte? Sim. Bom, eu costumo falar assim, de gráfico pronto, todo mundo é bom, né? Todo mundo é excelente. Já está pronto, você chega aqui, você deslancha, fala que vai... Olha aí, vendia lá em cima, segurava 1000 pontos. Nunca. Eu vou falar para você aqui, brincadeiras à parte, vamos lá. Olha, um dia desse não é um dia bom. A gente não... Por mais que o dólar despencou aqui, para o operador de fluxo, ele vai conseguir fazer aí com clareza uma montagem de posição. Geralmente ele vai conseguir montar aí 2 montagens só, pegando pouco ponto. Pegando 10, 15 pontos aí. 2 montagens. Então não é um dia legal. Por mais que você está vendo um gráfico limpo descendo, coisa... Porque quando tem esses eventos no dólar, você já sabe que tem alguma coisa nos juros, tem alguma coisa falando de inflação, foi alguma notícia doméstica. Então, quando está esse tipo de mercado assim no dólar, geralmente o mercado ele vai andar continuamente só por desconto de preço. Então, raramente tu vai ver um banco agredir um lote pesado ali, montando posição. Você vai ver os caras vendendo, e tu não vai entender o porquê e aonde o gatilho da tua entrada. Entendeu? Você vai ver o fluxo de venda caindo, você vai ver o cara vendendo, mas tu não vai entender aonde você vai conseguir participar disso. Você entende?
Então você só vai ver o livro, você não vai ver no livro, você vai ver Times in Trade, agressões a mercados, agressões a mercados. Só que você não tem a outra parte. E aí você vai ficar meio que tipo sem o remo, a canoinha sem o remo. Então não é bom. Dias bons de dólar, por incrível que pareça, é os dias desses aqui, ó, que o mercado bate e volta. Aqui você consegue deslanchar para ganhar dinheiro. Aqui, ó. Esse tipo de mercado de dólar. Tá vendo? O dólar foi lá, andou bem, você tá vendo? Andou bem, andou muito bem, 60 pontos, e voltou. Esse dia você pega 100 pontos, fácil. Por quê? Você monta a posição e a clareza fica muito objetivo. Porque fica assim, ó, fica objetivo. Fica objetivo. Você consegue ver a região que o comprador comprou, você vai ver as regiões que os vendedores estão posicionados, você vai ver o cara subir demanda, você vai ver o cara subir, e do nada você vai ver uma absorção e o comprador amarelar, voltar para as regiões aqui. Só pegando um Comprar gancho aí, barato. Muniz, É bom. olhando assim para o gráfico, ô Quinzinho, você consegue ver ali onde o dólar ele atinge aquele topo, e você vê que, de repente, ele começa a fazer essa volta em V, como a gente fala no gráfico, ou essa reversão. É porque, possivelmente, nesse dia, os vendedores eles já não tinham mais intenção de venda nesse lugar. Naquele momento, o preço ficou justo. E é a partir daí que a gente começa a ter o olhar para a venda. Se eu estava comprado, eu começo a olhar. E você vê que o mercado ele vai lá, ele retesta, não tem mais lotes, eu vou colocar numa venda. E aí, até onde a gente vai levar isso? Até onde a gente vai ver os compradores remontando os seus lotes abaixo, onde o Muniz está desenhando exatamente ali, ó. E aí, como o Muniz falou, gráfico parado é sempre uma coisa linda, maravilhosa e tal. Exato. Mas, do ponto de vista gráfico, não só de fluxo, também estava muito claro o suporte ali, né? Aquela região já era fundo, então estava mais evidente, etc. Muito bom. Ou seja, aqui eu tenho que conectar agora a nossa fala com, muitas vezes, fazer o arroz e feijão bem feito, fazer o simples bem feito, né, Muniz? Óbvio. É o que vai fazer o cara ganhar dinheiro. Ou seja, você percebeu, um ponto importante de suporte, uma boa absorção, comprador aparecendo, cara, tem que comprar, não tem jeito, né? Tem que comprar, tem que ir. Ó, um dia como esse aqui é muito bom. Ó, o mercado veio e travou. Fez o ruído, 9h30 começou. Ó. As porradas institucionais, ó. Uma agressão dessa linda. Aí te deu uma outra. Te deu tripla defesa. Isso aqui fica muito evidente o cara comprar isso aqui. Ele fica comprando aqui, até a mãe dele, eles compram aqui tudo. Né? E aí, entendeu? Leva. O mercado leva. Aí o mercado devolve. Comprador perdeu o ajuste. Comprador tá lá embaixo. Acabou. Entendeu? É um dia que você nada, é o dia que você tem que sangrar tubarão aí e aproveitar esses dias. Eu vejo que tem muita gente que acerta, né? Se você olha lá no gráfico, lá eu já estaria traçando uma diagonal ali. Você vê que a diagonal ela respeita muito bem os pontos do gráfico ali. Você vê que ela bate nessa diagonal e vai respeitando e bate, vai respeitando. Ela não consegue romper. Interessantíssimo isso. Agora a gente podia fazer um exercício legal, Muniz. Tomando como base o pregão do jeito que está agora. Lembrando que a gente está gravando esse episódio durante o mercado. Mas vamos imaginar que o mercado fechasse do jeito que está agora para o dólar. Na sua interpretação, ele abrindo amanhã dentro da estabilidade, seria um mercado que você entraria já com a expectativa de um mercado pagador ou seria um mercado para você ficar de fora na sessão seguinte, pós-gravação aqui? Pronto, eu não tomo com base no gráfico, tá? E na leitura de fluxo para saber como é que o dólar, né, vai abrir amanhã. Aí eu já utilizo contextos do pregão viva voz. Eu faço cálculos, tá? Para saber a expectativa do preço de entrada. Durante a madrugada, eu vou ter algumas sessões do DXY, da SP500, eu vou ter WZ, etc. Vou ter o mercado asiático e o europeu trabalhando. Pela manhã, eu vou pegar meia hora antes do pregão ali, uns minutos antes, eu vou pegar o percentual de variação do DXY e do dólar mexicano. Com ele, eu vou pegar o fechamento aqui e fazer um simples cálculo, que eu vou pegar e multiplicar isso pela variação. Se a variação lá eu vou subtrair, se for negativa, eu vou diminuir.
Se for positiva, eu vou adicionar. E aí eu vou ter aproximadamente o preço de abertura do dólar. Sensacional. Não, maravilhoso. Você trabalha dessa forma também? Dessa forma, Lindão. O Muniz, quando ele começou a mostrar, eu normalmente não gosto de pegar abertura de mercado, mas aprendi isso com o Muniz, não aprofundei nesse lugar, mas eu vejo dessa forma também. Eu não consigo fazer o trade de abertura. O que eu faço? A partir do momento que os bancos, as instituições, ele começa a montar os seus lotes a partir de 9h30, você começa a ter uma figura dentro do livro de ofertas ali, é o horário que eu começo a também olhar o mercado. Então, esse período de 9, 9h30, 9h40, eu prefiro não fazer nada, Lindão. Mas aprendi isso que o Muniz está falando com ele também, mas não tenho muito embasamento para falar sobre esse início. Tá, só para. É bem simples, eu vou falar que o pessoal aqui está assistindo o vídeo aqui, só para que eles vão gerar a pergunta aqui. Ó, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no vídeo, que eu mesmo vou me prontificar de responder vocês lá no comentário, tá bom? Então vamos lá. Olha lá, vamos supor, 5.474 foi o preço de fechamento do dólar, certo? Vamos supor que amanhã eu acorde DXY está subindo 0,25%, tá? Ele está subindo, né? Eu vou adicionar mais 0,25%. E aí, ele... Oh, caramba, peguei o preço errado, hein? 5.470... Você acrescentou um zero. 74 mais 0,12. 5.480. Então ele vai, eu já sei mais ou menos que o dólar vai abrir mais ou o menos preço da aqui, abertura, 5.480. Então eu já marco aquela região. Se ele abrir lá, eu já sei que está seguindo o estrangeiro, o DXY está lá e tem, aí eu já tenho uma probabilidade de pegar o gatilho de saída. Por exemplo, Lindão, se você demarcou ali 5.480, mas e se esse preço abre abaixo, ele tem de buscar esse preço? Não é regra. Ah, tá, perfeito. Tá? Aí tem uma distorção, aí tem algum cenário, aí pode ter alguma informação que eu não tenho, que no caso pode ter sido algum evento doméstico, alguma coisa, então esse ponto eu já neutralizo, eu já fico off e vou esperar os bancos aí me mostrar o que eles vão fazer. Maravilha. Mesmo com todas essas informações, o que eu estou entendendo aqui é o histórico do fluxo para vocês ele é muito importante. Normalmente nos primeiros 10, 15, 20 minutos, meia hora, você chega a abrir trade, Muniz? Não entendi. Nos primeiros minutos, nos primeiros 10, 15, 20 minutos, meia hora, você chega a abrir trade ou na maior parte dos dias não? Esse é um horário que você só fica assistindo, vendo o enredo, a história sendo construída e o enredo dessa história? Eu gosto de assistir, só assistir por enquanto. Eu espero sempre a montagem, só fico assistindo. Entendi. Então Eu só você espero se o considera banco que operar. os trades mais nobres eles vão aparecer realmente depois da primeira hora, abertura do Dow Jones, ali, aquele período aquecido. 9h30 já começa a ver fluxo de montagem ele se preparando para a abertura do mercado à vista. Aqui fica uma mensagem para você que está assistindo. Quantos de vocês não batem o limite loss muitas vezes antes das 9h30, antes das 10? E aí o mercado nem te contou, às vezes, uma boa história para você ter se machucado tanto assim. Como aqui o tema desse episódio é quando ficar fora, saber quando ficar fora e quando aproveitar, fica aqui uma dica. Às vezes é bom você assistir de camarote, sentir o mercado, viu a intenção, percebeu que o mercado está bom, está aquecido. Aí sim, a partir de um determinado momento, começa a realmente tomar risco, né, Lindão? Concordo, Lindão. Com você também assim hoje? 100%. É aquilo que eu falei. Hoje, para eu me posicionar em uma operação, eu espero o mercado ele desenhar, eu espero, de fato, o livro de ofertas mostrar a intenção ali, para eu, de fato, tomar um ponto de decisão, sem overclick, mercado tomando a tendência que ela tem que tomar, aí eu vou começar a ter o olhar para fazer a minha operação. E se o mercado, ele dentro daquilo que eu faço, não me mostrou, eu não opero. Eu tenho ali minha operação de 9h30, 10 horas, até no máximo 1 da tarde. Depois eu travo plataforma e vou viver, vou fazer minhas outras coisas. Para a gente encerrar esse episódio, Muniz, se você pudesse dar aquela dica de ouro para quem está sofrendo com ansiedade, para quem não sabe esperar o mercado realmente chegar no momento certo, no time certo, etc., qual dica seria essa com a experiência que você tem hoje? Eu vou falar o que está no meu coração, presta atenção. Quando eu sento na frente do computador, eu estou aqui para fazer negócios e não para ser um apostador.
Coloque isso na cabeça de vocês. Senta na frente do computador para fazer negócios. Então, só opere quando tem negócios para você. Não aposte. Maravilha. Sensacional. Tava falando aqui enquanto a câmera tava focando em você. É lindo, muito bonito. Lindão tá aqui, então a gente adotou essa, tá? É. O Lindão. Lindão tem que estar firme, Lindão. Mais um baita episódio, né? Mais um baita episódio. É o petit comitê do fino do produto aqui, Lindão. Isso É tá isso. lindo demais. E será que a galera tá deixando o like? Ah, com certeza. Manda focado naquela. Galera, ó, compartilha, comenta, ó, deixa o like aqui, bem? É isso. Com isso, finalizamos o nosso terceiro episódio de mais um Clear Você Estratégia. Eu espero vocês no quarto episódio, onde a gente segue avançando no tema de fluxo e espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e a gente espera vocês lá.